E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de 1 Samuel, teremos o capítulo 6. Agora o principal, Senhor, aqui está a Tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que eu e minha esposa, nossa casa, possamos verdadeiramente ser instrumentos do Senhor, para que de um modo direto ou indireto a Tua palavra chegue a mais pessoas e faça-se na vida dessas pessoas conforme a Tua vontade. E já te agradecemos em nome do Senhor, em nome do Seu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em nome do Espírito da verdade que conosco habita, Deus conosco, e Espírito Santo. Amém. Bem, temos no 6º capítulo de 1 Samuel, versículos, e diz do versículo 1 em diante: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes diziam: Que faremos da arca do Senhor? Faze-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: Quando enviartes a arca do Deus de Israel, não a envies vazia, porém enviá-las-ei a seu Deus com oferta pela culpa. Repetindo o versículo 3, responderam eles: Quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envies vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então serei curados e sabereis que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haveres tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros, levá-los-ei para casa. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro, que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai se subir pelo caminho rumo ao seu território, a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. 10º versículo do primeiro livro de Samuel nos diz: Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Edom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa: por Asdod, um; por Gaza, outro; por Asquelon, outro; por Gate, outro; por Ecrom, outro. Como também os ratos
de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos cinco príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Repetindo o último versículo, o versículo 21, do 6º capítulo do primeiro livro de Samuel, que nos diz: enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Pois bem, por meio dos 21 versículos nos fala o capítulo 6, que os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Do versículo 1 até o 9. E narra do 10º ao 18 a chegada da arca em Bet-semes, e do 19 ao 21 a arca chega a Kiriate-Jearim. O interessante é observar nesse capítulo, com bastante reflexão, as diferentes narrativas aqui. Por força da dor, desistem os filisteus da insistência de permanecer com aquilo que não lhe pertenciam. É um tópico a ser avaliado. Quando a culpa chega, há iniciativa por solução. E a busca por solução vem com o pagar do preço. E o pagar do preço é o pedido de perdão a quem se errou. E eles só conheciam uma forma e uma maneira de fazer isso. É mexer neles aonde mais doía, que era no bolso. Através das suas riquezas, ofertavam o que achavam que tinham de melhor, o que tinham de melhor além do pedido de perdão ao Deus de Israel, ofertaram por meio do ouro, da maneira que achavam que poderiam melhor fazer, e devolveram aquilo que não pertencia a Israel. Quando a arca chega em Bet-semes, o povo que estava lidando com o trigo se alegraram e fizeram inicialmente aquilo que agradou ao Senhor, que era efetivamente oferecer animais em holocausto, forma que se conduzia a direção do povo ao Senhor naquela época. Mas aí entrou a questão da chamada curiosidade. E fizeram o que não era agradável ao Senhor, que em todo Israel era sabido. Não se poderia entrar no santo lugar reservado àqueles que Deus escolheu para ver. Toda curiosidade excessiva traz consequência. E morreram 70 que ficaram por curiosidade a observar. E aí, diante da dor, vem a busca por solução. E finaliza o capítulo dizendo que eles buscaram informar Kiriate-Jearim para fazer com que a arca chegasse até eles. Sucesso
Que Deus continue a nos abençoar.